Olá pessoal, sejam muito bem-vindos todos a mais uma Campa Jovem nesse ano de 2022. O tema que eu vou apresentar para vocês trata do dízimo, doação, oferta e coleta. Quais as diferenças, semelhanças e a importância para nós hoje. Está dividido em duas partes e na primeira parte nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Primeiro, o que é o dízimo? Depois, o que é uma doação ou uma oferta? E também vamos falar sobre o dízimo no Antigo Testamento e nos perguntar como que as coisas são hoje na época da graça. Será que é igual, diferente? Qual que foi a motivação para alguém dar o dízimo e qual que seria uma motivação hoje para darmos uma oferta? Na segunda parte vamos nos ocupar com perguntas como o que eu devo dar, para o que eu devo dar, quanto devo dar, quando devo dar e como devo dar, de que maneira, e também princípios para o dar que podem nos conduzir em nossa caminhada cristã. Então hoje vamos nos ocupar com essa primeira parte, esse complexo de perguntas sobre o que é o dízimo e o que é uma oferta e hoje, na época da graça, o que está valendo. Vamos lá então? Muito bem, o que é o dízimo? De uma forma bem simples, a 10ª parte de todas as coisas que você tem ou possui ou ganha, por exemplo, do seu salário. Seria 10% de tudo. O dízimo era uma instituição obrigatória, assim pelo menos colocada na lei do Sinai. Era obrigatoriedade pela lei. Contudo, o dízimo também já havia sido praticado de forma voluntária antes da época da lei, por exemplo, por Abraão, e lemos disso em Gênesis capítulo 14, versículo 20, quando Abraão está dando o dízimo de tudo que ele recebeu e tinha ao rei Melquisedeque. Mas também Jacó, em Gênesis capítulo 28, versículo 22, ele promete dar o dízimo de tudo a Deus. Então temos pelo menos essas duas indicações de um dízimo voluntário antes da época da lei. Contudo, na época da lei, o dízimo se tornou algo obrigatório. Tinha que dar. Em contraposição com isso, o que vem a ser uma doação ou uma oferta? Bom, uma doação é algo dado de forma espontânea, por livre e espontânea vontade, um donativo. Não se trata de uma obrigação. A oferta é algo ofertado espontaneamente, por livre vontade, e inclui também, quando nós falamos de oferta, o pensamento de um certo sacrifício. Então é algo voluntário. O dízimo no Antigo Testamento. Já falamos de Abraão, que ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, em Gênesis 14, versículo 20. Jacó, ele prometeu dar o dízimo, em Gênesis 28, versículo 22, de tudo a Deus. Nesses dois casos, era uma coisa voluntária que vinha do coração tanto de Abraão como de Jacó. Eles queriam dar o dízimo. Contudo, limitado aos 10%. Já para Israel, debaixo da lei, aí nós temos muitas passagens no Antigo Testamento que nos mostram a obrigatoriedade do dízimo. Por exemplo, ali em Levítico capítulo 27, versículos 30 a 32, nós lemos que todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. Portanto, não se podia faltar com o dízimo. Se não quisesse dar o dízimo, por exemplo, do seu trigo ou de seu gado, então você tinha que converter isso num valor monetário e ainda acrescentar algo a mais. Portanto, absolutamente obrigatório. Em Malaquias, no capítulo 3, nos versículos 8
a 10, nós lemos: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Portanto, na época da lei, não dar o dízimo era a mesma coisa que roubar a Deus, equivalia a um roubo. E hoje, como está na época da graça? Na época da graça, nós já não temos nenhuma menção do dízimo no que diz respeito à igreja. Você pode ler o Novo Testamento de Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22 e em relação à igreja, em relação aos filhos de Deus, em relação à família de Deus, você não vai encontrar nenhuma única menção que tenha alguma obrigatoriedade de darmos o dízimo a Deus. Claro que o dízimo é mencionado no Novo Testamento, mas não com relação à igreja. Então hoje, na época da graça, não se fala mais do dízimo. Isso se dá pelo fato de que, na época da graça, o padrão que nós vivemos diante de Deus é muito mais sublime, na verdade, que a lei do Sinai. E isso é algo que muitas vezes esquecemos. Nós facilmente falamos: a lei não vale mais para nós, então o dízimo também não está valendo. Não preciso dar os 10%. De fato, você não precisa dar os 10%. Contudo, nós vamos ver que o padrão da época da graça, em basicamente todas as áreas, é sempre mais elevado, mais sublime que o padrão que a lei do Sinai estabelece. Em Romanos e também em Gálatas, nós lemos que não estamos debaixo da lei, mas que estamos debaixo da graça. O que implica isso agora? Não dar nada? Baixar o padrão da lei? Não. Vamos ver dois exemplos de como o padrão divino hoje, na época da graça, numa base voluntária, é muito mais elevado, muito mais sublime do que o padrão da lei que exigia os 10% o dízimo. Primeiro exemplo, nós temos em Mateus capítulo 5 e o versículo 22. Nós lemos o seguinte, já podemos ler o versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aqui, portanto, temos a menção da lei do Sinai, não quanto ao dízimo, mas no âmbito de assassinato, de matar. E agora veremos como o padrão da época da graça é mais elevado. O Senhor Jesus, ele estabelece um padrão novo no versículo 22 de Mateus capítulo 5. Ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Então o Antigo Testamento estabelecia na lei que quem matasse fisicamente seria réu de juízo. Qual que é o padrão que o Senhor Jesus estabelece? Ele não fala apenas de matar fisicamente. O Senhor Jesus, ele agora estabelece um novo padrão mais elevado. Ele não fala apenas de matar fisicamente, ele fala de cólera, encolerizar-se contra o irmão sem motivo, e ele dá um exemplo prático de chamar alguém de raca. Essa palavra hebraica aramaica, ela significa mais ou menos algo como idiota ou cabeça oca. E o Senhor Jesus compara isso ao homicídio. Vemos como o padrão da época da graça é elevado, bem mais alto que na época da lei. Muito bem. Veremos um segundo exemplo. Agora se trata do apóstolo João. Ali no capítulo 19 do Evangelho de João, ele mesmo relatando, no versículo 27. O Senhor Jesus está na cruz e ele está dizendo ao discípulo, no versículo 27 de João, capítulo 19, eis aí tua mãe. E qual que foi a resposta de João? E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Vemos ali algum mandamento que o Senhor está dando? Vemos alguma instrução que o Senhor Jesus estaria dando a João? Ele porventura diz a João, ó,
Eis ali a Maria, minha mãe, leve-a contigo, ela agora é como tua mãe, e você tem que cuidar dela. Não, o Senhor Jesus não fala isso. Ele simplesmente fala, eis aí tua mãe. E a resposta de João é obediência. Obediência a uma instrução, a um mandamento nem sequer expresso pelo Senhor Jesus. Mas ele obedece por amor e toma ela consigo, cuidando dela. Outro exemplo, que o padrão da época da graça é mais elevado que o padrão da época da lei. Na época da lei, o Senhor teria dado simplesmente um mandamento e João tinha que ter obedecido. Ele teria tido a obrigação de atender aquele mandamento, do contrário, ele estaria em pecado. Já agora, o Senhor simplesmente afirma alguma coisa que entre linhas expressa um desejo dele. E João capta essa mensagem e obedece por amor. Ele não precisou de um mandamento. E esse mesmo princípio nós temos também quanto ao dízimo. O dízimo, uma obrigação, e agora temos algo mais sublime. Como isso se expressa, veremos agora a seguir. Continuamos na época da graça. Em Gálatas capítulo 4, versículo 21, nós temos um versículo que compara um pouco as duas coisas, lei e graça. Os Gálatas tinham esse problema que eles estavam querendo obedecer em alguns pontos à lei do Sinai. Eles, por exemplo, estavam querendo se submeter à circuncisão. E o apóstolo tem que falar para eles, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? O que os Gálatas estavam fazendo? Eles não estavam se submetendo à lei inteira, na sua íntegra. Eles estavam pegando alguns pontos da lei, no caso deles especificamente a circuncisão, e falavam, a gente tem que obedecer esse ponto, nós precisamos nos circuncidar. O restante da lei não nos interessa, mas esse ponto é importante. E não é exatamente isso que se faz com o dízimo também muitas vezes hoje em dia. Se fala simplesmente, bom, tem que dar o dízimo. Isso é importante. O restante da lei, não estamos debaixo da lei, não precisamos obedecer. Mas o dízimo, sim, o dízimo é importante. Vocês veem que ali não tem lógica? Existe uma contradição fundamental ali. Quando argumentamos com o Antigo Testamento e com a lei, quanto ao dízimo, mas afirmamos ao outro lado que não estamos debaixo da lei e por isso não precisamos guardar, por exemplo, os sábados, a circuncisão, todas aquelas leis de comida, etc. Então estamos nos contradizendo a nós mesmos. Porque se nós nos colocarmos debaixo da lei em um ponto, somos obrigados a cumprir com toda a lei. Ou eu estou debaixo da lei, ou não estou. Se não estou debaixo da lei, então nenhum ponto da lei vale para mim como lei, como mandamento, como uma ordem expressa, como uma obrigação. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, nós podemos matar livremente, que nós podemos roubar ou coisa assim. Por quê? Porque o padrão da época da graça é mais sublime que a lei. Nós não vamos fazer essas coisas porque o Senhor nos salvou, Ele nos amou. E agora o amor dele está derramado nos nossos corações e esse coração faz as coisas de uma forma voluntária. Ele sabe o que o Pai está querendo dos seus filhos. Então dizer que temos que obedecer à lei no ponto do dízimo nos obrigaria a cumprir com toda a lei. Se dissermos que não precisamos obedecer outros pontos da lei, mas sim o dízimo, nós estamos numa contradição fundamental. Não funciona diante de Deus dessa maneira. Bom, como proceder então? Chegamos às ofertas, às doações voluntárias. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, um capítulo importante, inclusive, quanto às doações. Já começa em 2 aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Também 1 Coríntios, capítulo 16, nos fala disso. São capítulos importantes quanto ao procedimento hoje na época da graça. E no capítulo 9 de 2 aos Coríntios, no versículo 7, nós lemos que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Com outras palavras, Deus espera algo voluntário hoje.
algo que vem do nosso coração, que Ele mesmo nos coloca dentro do coração e que nós também tomamos um propósito de coração para fazer algo. Não com tristeza, mas sim com alegria, e nem por necessidade, ou seja, por obrigação. Não é um dízimo, não é um mandamento, é uma oferta, uma doação voluntária. Segundo propôs no coração. Portanto, Deus nos conclama ao amor mais ação, brotando do coração. O apóstolo Paulo ele expressou isso muito bem quando ele se converteu a caminho de Damasco e ele faz essa pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta você e eu também temos que fazer quanto às ofertas, quanto às doações. Senhor, aqui está o meu dinheiro, o que queres que eu faça? Aqui estão os meus bens, a minha casa, meu carro, etc. O que queres que eu faça com isso? A motivação para o dízimo e a motivação para a oferta e a doação. Motivações totalmente diferentes, como veremos. A motivação para o dízimo não era uma motivação que brotava de dentro do israelita, de dentro da pessoa. Estamos falando da época da lei, não estamos falando daquele caso de Abraão e de Jacó, mas sim agora da época da lei. Era simplesmente uma obrigação e ela tinha que ser obedecida por uma obediência legal. Já a oferta, a doação, na época da graça, com aquele padrão mais elevado, é algo voluntário. Obedecemos ao Senhor por amor e por gratidão a Ele. Vocês veem como é bem diferente? Em um caso, eu obedeço querendo ou não, rangindo os dentes ou não, eu preciso obedecer, porque Deus mandou. E se não obedecer, há a pena da lei sobre isso. Já no caso da oferta, eu estou dando voluntariamente. Por quê? Porque o Senhor colocou o amor dele dentro dos nossos corações, ele derramou esse amor. E agora obedecemos a ele por amor e por gratidão àquilo que ele fez por nós. E nada é suficiente para respondermos a esse tão grande amor que ele nos manifestou. Portanto, na lei, o dízimo era uma exigência e uma exigência limitada aos 10%. É isso que tinha que dar. Não podia dar menos. O mínimo era 10%. Se quisesse, poderia dar mais, sim. Mas os 10%, o dízimo era obrigatório. Já na oferta, como ela é livre e de espontânea vontade, ela pode chegar ao 100% sem problema. Por outro lado, temos que nos perguntar, será que é conveniente eu dar menos que os 10% que o israelita tinha que dar por obrigação? Mas não temos limite para cima. Por quê? Porque o amor do Senhor também é sem limite para com cada um de nós. Bom, até agora falamos bastante sobre a parte mais teórica, o que é o dízimo, motivações, etc. E logo chegaremos à segunda parte então. Mas antes de chegar lá, nós vamos fazer uma pausinha. Chegou o break time. Aguarde, logo vem mais.